1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Amém? Eu peço que Deus nos dê graça hoje. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nós pedimos a tua direção essa noite aqui. Nós pedimos que, assim como o Senhor agiu no meio do caos, no meio da desordem, eu peço que o Senhor possa organizar hoje os nossos corações. Que tudo aquilo que está desalinhado, que está fora do teu propósito, possa ser alinhado essa noite em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, amarrado, quebrada, todo intento do maligno contra qualquer pessoa que entrou hoje aqui. E nós declaramos os nossos corações cativos à tua palavra, em nome de Jesus. Que toda obra contrária contra a tua vontade, ela caia por terra hoje. Que se estabeleça a tua vontade hoje, em nome de Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ele diz que: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que a gente possa se santificar. Diga: a vontade de Deus é a minha santificação. Irmãos, não existe um evangelho ou um propósito de Deus onde você faça as coisas de Deus sem ser santificado. Se você for o maior ofertante dessa casa, se você for o maior dizimista dessa igreja, e você não viver em santidade, você vai para o inferno com a sua oferta. Pastor, não fala isso, que a gente vai perder os ofertantes. Sabe, Jesus, ele não está atrás do dinheiro que você dá, que você oferece. Ele está atrás de você, irmão. Ele está te chamando para que nós possamos ter um compromisso com Ele. E sem santidade ninguém vai ver o Senhor, ninguém. E a única maneira de nós sermos santos é se nós nos comprometermos a nos lançarmos diante dEle todos os dias. Sabe, o Evangelho ele não veio facilitar a sua vida. O Evangelho não é um conjunto de práticas e regras para que você viva confortável e feliz. Mas o Evangelho, ele é o poder de Deus que transforma o homem e que arranca a gente de uma vida pecaminosa. É isso que Deus quer fazer com a gente. Aleluia. E eu quero que hoje, pela graça de Deus, que Deus nos dê realmente graça, porque isso está queimando meu coração. Durante muito tempo eu tenho visto as pessoas falando aí sobre deserto, sobre processos. Acho que processos é a palavra que mais se ouve hoje em dia. Estamos vivendo os processos. Quem não vive processo não vê não sei o quê. Quem não sei o quê não vê processos. É um monte de processos. Como é? Quem não vive processo? Não. Essas palavras aí que tentam incentivar você. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nem todo deserto é aprovação. Sabe, alguns desertos que a gente passa são consequências de uma vida de desobediência. Nem todo deserto que você está passando é porque Deus está te provando. Olha, pastor, eu estou num processo. Está no processo de teimosia. E a gente precisa se arrepender da nossa teimosia e se voltar para Jesus e começar a viver aquilo que Ele nos chama para viver. Nem tudo que acontece na nossa vida é por conta de Deus estar querendo, né? Lá na África o pessoal também falava muito assim, né? E aí, irmão, como é que você está? Ele assim: rapaz, eu estou vivendo uma situação difícil, mas é o destino, né? E eles acreditam muito em destino, que Deus destinou alguns para viverem daquela maneira. Mas Deus não destinou você para que você viva longe dele. Deus te destinou, irmão, para que você viva perto dele. Sabe, Tessalonicenses fala sobre isso. Então, se a fase que você está vivendo na sua vida, ela envolve desobediência, pecado e quebra de princípio, isso não é processo de santificação, irmão. Isso é consequência de rebeldia, de pecado. E o verdadeiro processo de Deus, ele tem o objetivo de mudar o nosso caráter e de nos aproximar dele. Tem prova que a gente passa. Na verdade, a palavra de Deus diz que Deus ele não prova ninguém, ou ele não tenta ninguém. Mas Deus ele vai provar quem vai ser aprovado, irmão. Deus ele não prova qualquer um. Então, se você está passando por situações difíceis, eu queria que você já parou para pensar que talvez realmente você pode estar vivendo longe daquilo que o Senhor te chamou para viver. Eu creio em duas possibilidades. A Bíblia fala que Deus ele tem prazer na morte de um justo. Estamos juntos aí? Amém. Então, se alguém está em Cristo e ele morre, Deus tem prazer nele. A Bíblia fala de um homem chamado
Enoque, se não me falha a memória, que ele andou com Deus e Deus vai lá e toma o cara para ele. Deus se agradou tanto, eu não sei o que aconteceu mais com o homem. Deus se agrada e o cara some. Porque o cara agradou a Deus. Agora veio um monte de luta, veio Covid, veio um monte de coisa e estamos aqui. E sabe por que a gente ainda não... Porque Deus ainda não completou a obra que Ele gostaria de completar em nós. E é por isso que você permanece, irmão. É por isso que você não morreu naquele acidente. É por isso que você não morreu naquela doença. É por isso que você resistiu ao dia mau. Porque Deus, Ele quer concluir um processo na sua vida. Mas o processo de Deus, ele não envolve uma vida de pecado, irmão. O processo de Deus começa quando você entrega a sua vida a Jesus e quando você decide andar em santidade. Como estão entendendo isso? Enquanto nós não decidirmos andar em santidade, você não está num processo de Deus. Eu estou aqui, pastor, do jeito que Deus quer, é mentira. O jeito que Deus quer é você apaixonado por Ele, com o coração queimando por Ele. É parar de se importar, irmão, com coisas que vão dando errado na vida. Hoje, por incrível que pareça, talvez foi um dos cultos mais bem preparados que teve. O pessoal do louvor chegou aqui 3 e pouca, 3h20, a turma já estava na igreja já. 4 horas eu cheguei, o pessoal já estava aqui. Deu tudo errado, irmão. O som, o microfone ficou parecendo um som de feira. Balda, passeio, balda, um negócio assim. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas da nossa vida elas vão dar errado mesmo. Mas no meio de toda essa confusão, Deus quer nos levantar como pessoas que sabem do caráter de Cristo. Tem muita gente vivendo uma vida difícil, distante daquilo que Deus tem e fica colocando a culpa em Deus. Sabe, tem deserto que não vai passar, porque só passa se houver arrependimento. Diz a história que o povo de Deus levaria 40 dias para sair do Egito e chegar na terra prometida. E eles passaram 40 anos, irmãos, rodando ali. Sabe por quê? Porque o povo murmurava, o povo reclamava, e o povo toda hora queria voltar para aquilo de onde Deus tinha chamado eles. Nós não podemos ser indecisos, irmãos, acerca daquilo que o Senhor tem nos chamado. Nós só temos um único caminho, e esse caminho é o da santificação. Nós somos chamados para isso. Não tem outro espaço na nossa vida. Sabe, nós temos vivido, pregamos na semana passada, todas as coisas que o diabo tentou Jesus, foi para que ele pudesse se livrar do sofrimento, porque o Evangelho não é sobre você se livrar do seu sofrimento, o Evangelho é sobre você agradar a Deus. O diabo chega para Jesus e diz assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão, sacia a tua carne. Tudo aquilo que nós deixamos de fazer para buscar a Deus, é porque a gente quer agradar a nossa carne. A nossa carne quer dormir um pouco mais, a nossa carne quer descansar um pouco mais. Nós somos filhos de Deus, trabalhamos a semana toda e precisamos descansar todo o final de semana, e Deus entende isso. Não, irmãos, o diabo tentou Jesus com coisas confortáveis. Aquele lá na cruz chega assim: você não precisa passar por isso. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce daí. Para que passar por isso? Mas Deus está nos chamando a não vivermos uma vida focada no que esse século tem para nos oferecer, irmãos. Você está entendendo? Amém. Pastor, o senhor está pregando o sofrimento? Não, estou pregando a cruz e a Bíblia, o que a Bíblia fala. Você pode ter o seu carro novo, você pode comprar a sua casa nova, mas o nosso coração nunca esteve nessas coisas, irmãos. O seu coração não pode estar nisso. A sua tristeza ou alegria não pode estar porque você tem ou porque você não tem coisas. Porque só quem pode dar alegria para você é Jesus. Tem pessoas colocando coisas dessa terra, relacionamentos, conquistas acima de Cristo. Sabe? E a obediência, ela é chave para a bênção. Isaías capítulo 1, no versículo 19. A palavra de Deus diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Há uma proposta de Deus aqui. Se você quiser, e se você der atenção às instruções, as palavras que estão sendo ditas, vocês vão comer do melhor dessa terra. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você que entrou hoje aqui, o que é que você quer de fato, irmãos? O que é que você quer? Você quer experimentar do melhor de Deus aqui? Sim ou não? Ele está falando, se você quiser, e é necessário que haja primeiro um desejo no nosso coração. A gente precisa ansiar pelo Senhor, desejar por Ele. Sabe, existem pessoas que estão na igreja há muito tempo no automático. Sabe, elas estão funcionando no automático, o coração já não queima mais por Jesus.
O coração está distante de Jesus. E talvez você pode ser uma dessas pessoas. Mas o Senhor está falando, se você quiser, e você me ouvir, Jesus continua falando nos dias de hoje. Ele continua dando instruções no dia de hoje. Ele continua transformando o infiel em alguém fiel, o necessitado em alguém desesperado por Ele. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e o versículo 2, ele fala sobre as bênçãos do Senhor. E ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E daí para frente vem uma lista enorme. Sabe qual é o problema? Nós começamos a correr atrás das bênçãos e deixamos de lado o Senhor. Nós começamos a tentar fazer o nosso caminho. Sabe por quê? Porque alguém pregou para você que foguete não dá ré. Isso não é bíblico. E veio Elon Musk que fez um foguete que dá ré, só para contrariar esse negócio. Então, sabe, a gente tem que parar de ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo, aquilo que as pessoas estão falando. Hoje tem ido homens adúlteros, homens distantes de Deus, tentando ir para a internet e tentando discipular a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, irmãos, ela obedece aquilo que Cristo disse. A igreja de Cristo, ela obedece aquilo que o Senhor estabeleceu. A vitória ou a bênção não vem apenas pelo tempo, pela espera do sofrimento no deserto, mas é pela obediência à palavra de Deus. Irmão, sabe, o que vai transformar a sua vida não é a qualidade ou a profundidade da palavra que é pregada no domingo, mas é a disposição que há no seu coração de obedecer essa palavra. Quem aqui já recebeu alguma revelação do Senhor lendo a Bíblia? Levante sua mão. E o que é que falta para que a gente comece a obedecer aquilo que Deus tem nos revelado? Sabe, às vezes a gente lê a Bíblia e a Bíblia quebra com a gente, a Bíblia acaba com a nossa vida. Sabe, o deserto da obediência é o lugar da aprovação do Senhor. Às vezes tem pessoas sim que por estarem obedecendo a Deus passam por momentos difíceis. Eu estava lendo a Bíblia, como a gente tenta fazer todos os dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas, capítulo 6. A partir do versículo 32. Quantos querem viver o Evangelho de Cristo? Digam amém. Amém. Agora só os que querem viver de verdade, digam amém. Presta atenção numa coisa. Irmãos, a gente tem buscado o Senhor, a gente tem orado, a gente tem lido a Bíblia. Aí quando a gente pensa que a gente está ficando crente, a gente lê um texto como esse. Olha o que é que diz a Bíblia aqui. Lucas capítulo 6, versículo 32. Ele diz: se vocês amam, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Versículo 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Versículo 34. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Presta atenção nessa palavra aí. Pois ele é benigno até para com ingratos e maus. Versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Presta atenção em algo. Amar quem ama você, as pessoas que estão cheias de demônios, que estão longe de Deus, elas têm essa mesma capacidade. Sabia disso? Você não precisa do Espírito Santo para você amar alguém que ama você. Você não precisa de santificação para você gostar de quem gosta de você. Vocês estão entendendo isso? A Bíblia está falando que você não precisa estar cheio do Espírito
para que você trate bem aqueles que te tratam bem. Irmãos, tem pessoas que são amáveis demais. Tem gente que você gosta de graça. A pessoa te ajuda, a pessoa investe na sua vida, a pessoa te incentiva, a pessoa está sempre animada. Como é bom ter amigos assim. Mas às vezes vem os dificultosos, né? Aqui não tem não. Mas tem umas outras igrejas que tem, né? Aqui só tem, né? Pessoal da nata, né? E às vezes a gente tem que amar pessoas que são difíceis. Às vezes você vai ter que amar seu marido, que é facinho, a sua esposa. Mas a Bíblia está falando que para nós tratarmos bem, quem nos trata bem, você não precisa de nada sobrenatural não, irmão. Ele está falando, até os pecadores fazem isso. E sabe o que é que as pessoas estão falando aí hoje em dia? Ande com as pessoas que te colocam para cima. Coloque na sua mesa as pessoas que vão te acrescentar. Aí vem Jesus e diz um negócio desse aqui, irmão. Que você tem que amar os seus inimigos. Versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos. Fazer o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. E vai ser grande o seu galardão. Porque vocês não vão receber de pessoas, vocês vão receber do céu. E vocês serão filhos do Altíssimo. Sabe qual é a característica de quem anda com Deus? É que eles obedecem aquilo que Deus diz. A característica de quem anda com Deus. E quando eu leio esse texto, eu fiquei dizendo assim, meu Deus, como que alguém vai conseguir viver isso nesse nível, se não estiver perto do Senhor? Sabe, para que a gente possa viver a vida de Cristo, a gente precisa andar perto dele. Não tem como, irmão. Porque a gente tem vontade de esganar umas pessoas. Sim ou não? Eu conheço um marido que já prometeu que ia sair de casa 15 vezes. Fica com raiva da situação. Aí a gente precisa do Espírito Santo. E sabe qual é o problema hoje da igreja, irmãos? É que boa parte da igreja não vive uma vida de comunhão com Cristo. Esses dias está acontecendo agora no Brasil um movimento chamado Legendários. Os caras passam 4 dias, sobem a montanha, irmãos, e é sensacional. Eu já fui. É maravilhoso, 4 dias sem telefone, sem nada, lá na montanha, buscando a Deus, é maravilhoso. Eu incentivo todo homem aí, vai transformar a sua vida. Mas se você subir a montanha, descer e não tiver vida contínua com Cristo, irmão, você não consegue amar seu inimigo. Você pode participar dos melhores congressos, das melhores montanhas, você pode participar da melhor igreja, mas se a gente não começar a dar ouvido ao que Cristo está falando, a gente não vai ser transformado. Você está entendendo isso? Amém? Sabe, Deus ele tem nos chamado a nós nos lançarmos nele. E isso que ele está falando é que essas pessoas seriam chamadas de filhos do Altíssimo. Os filhos de Deus, eles têm uma característica de Deus, que é a capacidade de ter esse amor ágape, esse amor ágape, que você ama incondicionalmente, que você libera amor, não porque a pessoa tem a lhe oferecer. Você sabe por que os evangelismos de ruas, eles acabaram, estão quase diminuindo muito? Porque eles dão pouco resultado. E as pessoas estudaram e falaram, a gente vai investir naquilo que dá resultado. As igrejas têm virado empresas, elas analisam o que dá resultado. As palavras são pregadas de acordo com aquilo que tem views ou que tem curtidas. Sabe, mas tem palavras que vão ser desagradáveis de ouvir. Jesus muitas vezes estava com a multidão cheia e ele começou a falar, quem quiser ser meu discípulo, ele vai negar a si mesmo, ele vai tomar a cruz, e a galera começa a ir embora. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, os caras ficam escandalizados com aquilo. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu na cruz para montar um clube de domingo, irmão. Jesus morreu na cruz para ser Senhor da sua vida. Sabe, nós estamos orando, Deus está começando a fazer, Na sexta-feira, numa célula, alguém chegou na célula, quebrantado, chorando, e falou assim, eu tenho sido fingido a minha vida, eu estou sendo hipócrita, eu estou fazendo coisas escondidas. Sabe como alegra o meu coração? Não ver um homem pecador, mas ver um pecador confessando o pecado, porque ele está reconhecendo, dizendo, Deus, eu preciso de mudança. Irmãos, nós não precisamos de um clube gospel ou de uma igreja que nos proporcione um habitat, sabe assim, da alta
de altos padrões que a gente viva. Deus está levantando discípulos que estão dispostos a não viver mais para si mesmo, mas viver de maneira que agrada a Jesus. Essa igreja não é sobre mim, essa igreja não é sobre a minha família, essa igreja é sobre um Jesus que morreu na cruz para ser Senhor da nossa vida. Sabe, e eu começo a olhar assim, versículo 27 de Lucas 6, ele diz assim: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Versículo 28, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Eu falei: Jesus, que Bíblia é essa? A gente esquece desses negócios. Mas você já viu uma pessoa falando mal de você? É porque o povo de Juazeiro não fala mal de ninguém, né? Mas tem outras cidades aí que falam. Mas já viu alguém falando mal de você? E sabe o que ele está falando assim? Você vai bem dizer quem lhe maldiz. O cara está falando mal de você, aquele não sei quem, aquele é um falso, aquilo é uma falsa. E a pessoa vem contar para você e você não abre a sua boca para falar mal dele. Mas como, Jesus, que a gente consegue um negócio desse? Sabe por quê? Porque a gente vai andar com Jesus, aí o interesse do reino se torna maior que o seu interesse. Amém. Irmãos, eu já vivi algumas coisas no meio do evangelho, não do meio do evangelho, mas no meio de instituições, da igreja, de missões, de algumas coisas. Mas eu já vivi coisas também que são dos céus, e é isso que motiva o nosso coração. Você tem que parar de olhar para aquilo que acontece aqui na terra e você começar a observar aquilo que acontece no céu. Jesus, ele tem chamado o povo da obediência. Eu quero que você abra a sua Bíblia também, 1 Pedro. 1 Pedro, aleluia, Jesus. Capítulo 2. Não, eu quero ler o capítulo 1 primeiro, desculpa. 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ele está falando que nós somos eleitos, segundo um pré-conhecimento, uma presciência de Deus, em santificação do Espírito. Então, aqueles que Deus chamou, eles realmente estão em santificação do Espírito. E existe um propósito nisso. E o propósito é essa santificação do Espírito, é para a obediência. O propósito de Deus nos santificar é que nós possamos ser obedientes a Ele. Pedro também, lá na frente, 1 Pedro também, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Diga: todo o meu procedimento. Sabe o que Deus está falando? É que tudo que você faz, toda a sua maneira de agir, de responder, de corresponder, seja no trabalho, seja na igreja, seja no seu relacionamento em casa, seja no seu ministério, Ele está falando que todas essas coisas aqui, todo o nosso procedimento, a gente precisa ser santo em todo esse procedimento. Capítulo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, olha o que é que ele diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando nós vivíamos em Moçambique, quando nós vivíamos na África e nós viemos para o Brasil, a gente, independente se a gente passasse 1 mês ou 3 meses aqui, ou até passasse um pouco mais, a gente não conseguia
fazer planos para muito longe, porque a gente sabia que a gente ia voltar para lá. E a gente começava a viver aqui. Eu lembro que várias vezes, teve uma vez que a gente veio ter uma das nossas filhas aqui, e aí Gel precisou ficar mais tempo, eu voltei só. E aí ela falava, vamos comprar um guarda-roupa. Eu falava, amor, a gente vai comprar um guarda-roupa, mas daqui a poucos meses a gente vai embora. Não faz sentido. E de vez em quando ela pensava, vamos colocar tal coisa. Eu falei, mas daqui a poucos meses a gente vai embora. E o fato de a gente saber que nós não éramos daqui, mas que a gente era de uma outra nação, mudava toda a maneira como nós geríamos o nosso dinheiro, como nós geríamos o nosso tempo. A gente não conseguia fazer coisas que comprometessem toda a nossa vida, porque a nossa vida estava em outra nação. E sabe o que Pedro está falando? Essa mesma coisa. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe o que é um peregrino? É alguém que está de passagem, irmão. O peregrino não é alguém que vai estabelecer o reino e o fim da sua vida aqui na terra, mas o peregrino é alguém que entendeu que está de passagem na terra, e ele não pode se comprometer profundamente com esse reino aqui da terra, porque ele está comprometido com o reino de uma outra nação. O mesmo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Irmãos, todas as nações da terra vão ter corrupção, todas elas, até na Suíça tem corrupção. Mas Deus, Ele criou uma nação dentro das nações da terra. E essa nação santa não é o Brasil, a nação santa não é Israel. A nação santa é o povo escolhido por Deus, o povo que serve o Senhor. E onde você estiver, seja em Israel, seja na África, seja no Brasil, aonde você chega, você estabelece um reino que é de Deus, porque você é obediente a Ele. E a gente está de passagem aqui, sabe? Então, não vai haver uma nação 100% correta, mas existe uma nação que não é desse planeta, uma nação que é do céu, e ela está aqui na terra, esperando o Senhor dela vir buscar essa nação. Somos nós, irmãos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não gaste todo o seu tempo, não gaste todo o seu dinheiro, não gaste toda a sua vida, investindo em um reino que não é seu, porque você está de passagem aqui. E sabe o que é se portar com temor durante o tempo da sua peregrinação? É você entender que a gente vai prestar conta de tudo a Deus. Existem pessoas que estão passando por um deserto, mas esse deserto está se tornando longo por causa de falta de obediência, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa a mais. Jesus não precisa nem dos nossos cultos de domingo. Mas nós nos reunimos no domingo porque é para nós nos fortalecermos. Nós nos reunimos no domingo porque às vezes, irmãos, a igreja não é sobre um pastor que está na frente. A igreja é uma comunidade. Existem pessoas que são amadas, que se sentem bem recebidas, porque você estava aqui hoje e você vai lá e abraça ela e fala, irmão, como é bom ver você aqui. Porque é um amigo seu que é um recém-convertido e você fala, você vai para o culto? A gente vai estar junto lá. E como às vezes isso fortalece. 1 Coríntios capítulo 6, ele fala que Deus é um só Espírito, há uma diversidade de dons, mas um só Espírito, que opera tudo em todos. Nós acreditamos que Deus está levantando uma igreja de pessoas obedientes, que vão ser operantes em Deus, cheias de frutos, cheias do Espírito, e onde quer que elas estejam, elas vão gerar vida. Mas a gente fala que estamos comprometidos com Deus, e ainda trocamos Deus por tantas coisas, irmãos. A agenda da igreja, ela não pode ser condicionada à agenda desse século. E nós estamos dispostos a perder quantas vezes for necessário, várias vezes os nossos planos, porque Deus vem e diz, faz esse negócio, pega esse dinheiro que você está juntando para essa coisa, e investe naquilo ali, porque aquilo é reino meu. Vocês estão entendendo isso? Amém. Deus, Ele quer mudar os nossos planos, Ele quer mudar a nossa sorte, mas Ele quer nos arrancar desse lugar de desobediência. Então deixa eu abrir um parêntese aqui, para dar uns exemplos práticos disso. Quem vive no adultério, ele não está passando por prova, irmão. Ele está sofrendo a consequência de uma vida desobediente. Se arrependa do seu adultério, se volte para Jesus. Mas pastor, eu sou obrigado a viver infeliz?
Não, você é obrigado a viver, nem obrigado a isso. Você tem que viver uma vida que agrade a Deus. Se para isso você tiver que abrir mão dos seus sentimentos, faz isso. Tem muita gente aí que está vivendo literalmente, assim, comendo literalmente o pão que o diabo amassou, com dívidas, com bancarrota, sofrendo muito. E dizer porque as portas estão se fechando. Não, irmãos, é porque você está gastando mais do que o que você ganha. E está vivendo num padrão que não é seu, por conta de vaidade e de orgulho. Porque para você é vergonhoso vestir uma roupa mais simples, andar num carro mais barato. E disseram para você que isso era a mentalidade de escassez. Então você tem que ter uma mentalidade de nobreza. Então você tem que ir lá e se endividar. Compra o carro mais caro que tem, compra a casa no lugar melhor que tem, se endivide todo. E depois, fique aí desesperado, sem saber como que você vai pagar. E depois as pessoas estão com a alma destruída, depressivos, porque estão fazendo aquilo que Jesus não mandou fazer. Eu não sei se vocês pararam para pensar. Eu estou com, sabe, meu coração está queimando aqui, irmãos. Mas Jesus Cristo, Ele é rei. E Ele veio na terra como homem simples. Ele nasceu numa manjedoura, foi ali na manjedoura, viveu criado por um filho por um carpinteiro, era filho de um carpinteiro. Viveu uma vida simples. O ponto mais glorioso de Jesus, talvez, só quando Ele entra em Jerusalém montado no jumento. Não era nem uma carruagem com cavalos brancos, era um jumentinho. Jesus viveu uma vida simples. As pessoas estão tentando dizer que Ele viveu num alto padrão, mas isso é mentira. Ele foi simples. Comia peixe, andava com pessoas simples. Aí Jesus sobe aos céus, vai para a glória. Os seus 12 discípulos, que agora entra Matias, Judas saiu, entra Matias, ele tem 12 apóstolos. Nenhum dos 12 apóstolos foram milionários, nenhum. Todos viveram de maneira simples. Todos foram sacrificados, exceto João, que foi para uma ilha, abandonado lá para morrer. E até onde a gente sabe da história, não estava vivendo em palácio nenhum. Estava vivendo lá numa ilha, irmão. Uma ilha deserta. A gente já viveu num lugar quase deserto, que não tem quase nada. Uma ilha deserta é um lugar assim. E João estava lá. E aí as pessoas de repente vão lá e pregam para você que Deus quer que você viva uma vida pá. E eu quero que você entenda que eu não estou aqui pregando sobre miséria, que você pode viver numa casa boa, você pode ter um carro bom, mas o que eu estou falando para você é que o reino de Deus não é isso. Jesus quer levantar pessoas que são apaixonadas por Ele, que são comprometidas com Ele, pessoas que estão dispostas a abrir mão e falar: Deus, se eu tiver que abrir mão, eu vou abrir, mas eu vou cumprir o seu propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus, Ele morreu pelos quilombolas, Ele morreu por pessoas que estão vivendo longe daqui, e Ele quer levantar um exército de pessoas que vão sair do meio do lugar confortável e que vão para esse lugar. E por que essa pessoa não pode ser você? Ou melhor, por que essa pessoa não pode ser o pastor da igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantos querem viver uma vida de obediência? Quantos gostariam que Jesus falasse para você exatamente o que Ele quer que você faça? Diga amém. Amém. Cuidado. E se Jesus falasse para você: eu queria que você largasse tudo hoje, e eu quero que você coloque à disposição para você ser enviado lá para o 30 oco. Irmão, vocês não têm noção. Eu não sei o que está acontecendo com a gente. Minha esposa foi cortar o cabelo ali, ficou linda. E a gente estava num lugar, e chega uma pessoa lá e começa a falar assim: pastor e tal, e pedindo para que a gente pudesse assumir. Toda hora a gente aparece isso. E a gente está só orando: Senhor, mostra a hora, levanta as pessoas. Toda hora, quase todo mês está aparecendo um negócio desse. E eu falo assim: mas por que não desloca outras pessoas para fazer isso? E sabe o que é que eu acredito com tudo isso que está acontecendo? Que Deus está nos preparando, irmãos. Que Deus vai levantar no meio do nosso povo pessoas que vão estar à disposição e falar: pastor, eu quero ir, eu quero abrir mão. Falo: mas irmão, a igreja ainda é pequena, o que a gente consegue é só te ajudar, é só isso. Fala: não tem nada não, eu vou assim mesmo. Amém. Aleluia. E eu quero, se você entendesse que você só tem uma semana aqui,
aqui na terra. Você já está preocupado, irmãozinho, em morar no lugar X ou Y, desde que para isso você cumprisse o propósito de Deus? Isso não mexeria tanto no seu coração. Mas o problema é que a gente tem perdido o propósito dos céus. E a gente acha que a nossa vida eterna é aqui na terra. Deus está falando que a gente tem que se portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. A gente está passando. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ele diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Josué capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia! Sabe qual é a maravilha que Deus faz, irmão? Não é só curar um enfermo, não é só ressuscitar um morto. A maior maravilha que Deus faz é gerar vida abundante dentro de você. É você estar sem nada porque você abriu mão de tudo e você está cheio da glória de Deus. Se a riqueza trouxesse toda a alegria, os países mais ricos da terra, eles seriam com as menores taxas de suicídio, e é o contrário, irmãos. A gente já viveu no meio de pessoas muito pobres, muito pobres, muito pobres. E a gente vê que a diferença que acontece entre as pessoas é o quanto que elas se dedicam e o quanto que elas conhecem Jesus. Sabe, essa noite eu quero desafiar você a você sair do deserto da desobediência e a você estar disposto a entrar num deserto, se necessário for, para que você obedeça a Jesus. O Evangelho não é sobre você se dar bem. O Evangelho é sobre você agradar a Jesus. O Evangelho é sobre você perder para que você receba. Tem gente que está passando por guerras maiores que podem suportar, porque estão desalinhadas com o que Deus chama. Sabe, se você tiver que desfazer aquilo que está errado na sua vida, se arrependa, irmão. Se você tiver que tentar uma segunda, uma terceira, uma décima, uma 20ª vez, para que você faça aquilo que agrada a Deus, continue tentando, continue santificando, mas isso santificando, porque essa é a vontade de Deus, como nós lemos lá no início de Tessalonicenses, a nossa santificação. E se a gente quer portar com temor aqui nessa terra, a gente vai santificar. Outro dia as pessoas olham para os números e falam assim: nossa, pastor, como a igreja está andando bem. Para mim o termômetro da igreja que anda bem é o culto de oração. Enquanto nós desprezarmos o Senhor, enquanto a oração for o nosso segundo, o nosso terceiro plano, irmãos, isso não é andar bem. Mas as ofertas dobraram, as ofertas melhoraram. As ofertas podem melhorar, mas enquanto nós não tememos ao Senhor e não tivermos Ele queimando o nosso coração, irmão, sabe, eu quero terminar. É engraçado que a gente acorda 2 horas da manhã para poder pegar um voo que sai às 4 horas da manhã. A gente acorda com sono, a gente não dorme. Sabe por quê? Porque aquela viagem é importante. Quem já viajou aí de madrugada? Quem já acordou cedo para ir num passeio? Quem já acordou cedo para treinar para ficar bem fisicamente? Mas para buscar a Deus, a gente está cansado. Para buscar a Deus, a gente vai deixar para depois. Sabe, Deus quer nos levantar com um novo tempo e eu acredito que Deus está nos preparando para algo grande que Ele vai fazer. Amém. E deixa eu falar uma coisa: se você está enfermo, se você está com enfermidade da sua alma, Jesus Ele cura todos. Na presença de Jesus a cura e a abundância, irmão, de favor diante dele. Eu não tenho preocupação com a doença, com a enfermidade, porque Jesus é poderoso para fazer isso. Eu não tenho preocupação com a provisão, porque Ele é poderoso para prover sobre você. Mas eu tenho preocupação com a santificação, porque isso aí depende, irmãos, de nós. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Quem tem que santificar? Diga: somos nós. Efésios capítulo 5, ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Quem tem que se encher do Espírito? Diga nós, diga eu. E o que é que a gente está fazendo que a gente não se lançou nisso?
Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Jesus não morreu na cruz para melhorar a sua vida, irmão. Jesus morreu na cruz para ser dono dela. Ele não quer melhorar você, Ele quer transformar você. Ele quer matar essa carne miserável. E Ele quer nos transformar em uma nova natureza. Sabe, essa noite eu quero desafiar você que quer viver a vida de Deus. Você que é crente, irmãos, mas que tem negociado a vida com Deus, você fala assim: não, mas eu amo o Senhor. Mas Deus sempre é colocado em segundo e terceiro plano. E a gente sempre está procurando uma maneira de usar o Evangelho para que a gente possa se dar bem, ou para que a gente possa se aliviar do sofrimento. E eu não estou pregando que o sofrimento, o crente tem que sofrer, não é isso. Eu estou falando que o crente tem que estar disposto a passar pelo sofrimento, para que Cristo seja glorificado, se necessário for.